Você quer se reinventar? A Reinventando Educação é a sua casa, é o seu lugar. Eu sou Irene Reis, fundadora da Reinventando Educação e do Projeto Vida, que é o nosso projeto social, vivências integrais para um desenvolvimento humano amoroso. E hoje o nosso podcast é especial, nós estamos aqui dentro do Decola Jovem, a maior feira do estudante do Alto Tietê e talvez da América Latina, gente, pelo peso que tem aqui de jovens e marcas e toda a movimentação que está acontecendo aqui nesse espaço. E aqui a gente tem o privilégio e a honra de receber grandes e importantes nomes de patrocinadores e apoiadores desse evento. E aqui bem ao meu lado eu tenho o prazer de receber Letícia Veloso, da Sicredi. Letícia, obrigada por você estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre o cooperativismo de crédito aqui no Alto Tietê e principalmente nessa feira maravilhosa que é a nossa primeira participação, mas ela já está sendo assim de grande valia, de muitas conquistas positivas. Que bom vocês estarem nesse movimento e apoiarem esse movimento. Aqui no nosso projeto Vida a gente trabalha, é o nosso projeto social, a gente trabalha com desenho de projeto de vida de jovens e a gente está muito interessado em histórias de vida. A gente adora uma fofoca, a gente adora ouvir as histórias de vidas das pessoas e eu gostaria que você contasse um pouco da tua trajetória profissional, do seu projeto de vida até aqui. Conta, quem é a Letícia Veloso? Ah, legal. Bom, então a Letícia Veloso, ela é gaúcha, nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas já morou em outros estados, vem se desenvolvendo, vem trabalhando muito isso. Ela é casada com o Thiago, mãe do Pedro e da Lígia, que são duas preciosidades que me fazem me desenvolver cada vez mais todo santo dia, né? Eu estou no Sicredi há 18 anos, trabalhando com gestão de recursos humanos desde então, mas a minha carreira profissional ela já é bem extensa. Eu já trabalhei com varejo, indústria, enfim. Gente é o meu produto, que nem eu brinco, e eu gosto muito, mas eu me identifiquei e me realizo com o cooperativismo. Ali foi a minha casa, é a minha existência. Eu brinco que o meu sangue ficou verde depois que eu entrei pro Sicredi. Que delícia ouvir isso. Agora, qual que é a sua formação acadêmica? Como foi a sua trajetória? Porque existe uma trend aí entre os jovens que diz assim, Letícia, a informação está toda disponível na internet, então não precisa estudar tanto, não precisa passar por uma faculdade, não precisa de um estudo acadêmico. Você está de acordo com isso? E tem uma outra corrente que diz assim, eu não quero me amarrar a uma faculdade, ou eu estou com medo de me amarrar a uma faculdade, porque eu não quero fazer essa escolha que é para sempre. Aquela sua primeira escolha acadêmica é o que te trouxe até aqui? Você tem outros estudos além da sua graduação? Existe terminar os estudos, Letícia? Olha, eu me formei em gestão de negócios internacionais, que não tem absolutamente quase nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu fiz várias especializações, né, na área de gestão de pessoas, fiz pós-graduação em psicologia organizacional do trabalho, é uma área que eu me identifico, acabei trabalhando com coach, mentoria de carreira, que são coisas que eu gosto, que eu busquei, muito conhecimento e capacitação ao longo desses anos. Quando a gente fala de jovem, realmente eu acho que tem esse paradigma hoje, né, de será que eles precisam fazer faculdade mesmo? Ou não? Ou qualquer curso captaria muito mais do que uma graduação? Eu acho que cada caso é um caso e eu diria que depende muito. Eu acredito muito na formação das universidades ainda, eu acho que traz uma solidez quando a gente fala com relação a conteúdo, metodologia. Isso eu acho ainda muito importante porque a gente está numa era digital em que as coisas são muito voláteis, muito rápidas, mas que ainda assim o conhecimento ele faz a diferença na vida da pessoa. O que a pessoa vai fazer com conhecimento é outra história, né? Então eu acredito muito que graduação ela ainda faz parte, sim, mas também acredito que vai ter que se reinventar alguns cursos, porque algumas coisas que a gente, na minha época, vou colocar assim, eu não gosto muito dessa terminologia, no meu tempo, né, que eram primordiais,
hoje muito provavelmente já não faça mais sentido e daqui a 2, 3 anos pode ser que deixe de existir, né? Por isso que tem tantos cursos técnicos, eu acho que são fragmentos de uma graduação muito extensa e que acaba facilitando muito essa agilidade, essa velocidade da juventude de hoje, vou colocar assim, né? Mas eu acredito muito que o conhecimento, ele ainda aprimora o ser humano. Ô Letícia, o que a gente vê hoje é uma juventude que acessa o mundo do trabalho já em condição de vulnerabilidade com relação ao aspecto financeiro. A gente tem uma estatística assustadora de jovens que estão endividados. O Sicredi tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Bom, esse é o nosso nicho, vou colocar assim. A gente gosta muito de solucionar e resolver a vida dos nossos associados. E para o jovem não é muito diferente. A gente tem muitos programas sociais, que um deles inclusive é a educação financeira, que a gente trabalha tanto nas escolas, desde o bem pequenininho até o mais velhinho, que nem eu brinco, mas também a gente entra dentro das empresas muitas vezes, e aí é onde a gente pega um público de estagiário, de jovem aprendiz, que estão tendo o primeiro relacionamento com um salário, né, que é o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade. O que ele faz com isso? Ele parcela um iPhone 48 vezes, ele parcela um tênis de marca em 59 vezes. E ele olha a parcela, justamente, e olha somente a parcela que não vai caber no orçamento do mês seguinte, porque cabe só nesse mês. E que aí ele acabou de conseguir um empreguinho de jovem aprendiz e daqui a pouco acaba o contrato de jovem aprendiz, mas não acaba uma parcela, Letícia. Faz o que com isso? Então, lá no Sicredi a gente trabalha muito com esse público, né? Principalmente nas escolas e nas empresas, como eu comentei. E a gente dá dicas, né, muitas vezes de aplicativo que eles amam, né, de como controlar, o que é um débito, o que é um crédito, o que é uma taxa de juros, né, que para o jovem isso precisa estar na ponta da... Devia ser uma matemática básica. Devia ter uma matéria matemática básica, justamente. Mas a gente aprimora nos nossos projetos isso. Cada ano que passa a gente vem aperfeiçoando também o projeto, colhendo informações dos jovens e dando dicas para que isso não aconteça. E agora a gente também tem uma geração que está vindo que fala muito em empreendimento. Então a gente também tem já o projeto junto com a educação financeira de suporte para esses jovens que querem empreender, já que não dá para o mercado de trabalho, mas querem empreender, então vamos empreender certinho, né, para que tu tenha... E se eu sou uma diretora de escola, por exemplo, como que eu faço para acessar isso? Como que eu faço para acessar vocês e levar vocês para minha escola para me ajudar a desempipinar os meus alunos, amor? Nós temos o nosso site, né, nas nossas redes sociais também, que é Sicredi Progresso Paraná São Paulo, vocês podem acessar. No nosso site tem todos os nossos contatos. Tem nosso contato da nossa regional aqui no Alto Tietê, né, que a gente está em expansão aqui. Ano que vem faz 10 anos que a gente está organizando todas as nossas agências. Agora no mês de outubro a gente inaugura a nossa 9ª agência aqui e a gente tem o nosso escritório regional que a gente presta suporte para essa escola, para essa empresa, conforme a solicitação. Ou pode procurar qualquer agência do Sicredi mais próxima da sua empresa ou da sua escola e conversar com o gerente. E ele vai dar todo o suporte e as informações necessárias. Olha que importante a gente saber disso. Agora, vou tocar num outro ponto aqui. Aqui na Reinventando a Educação e na nossa outra consultoria Com Cuidado, que é a nossa consultoria para o cuidado com o líder, a gente tem como plataforma de trabalho a saúde mental dos colaboradores. Então a gente fala muito sobre NR1, o Lailson, meu sócio, meu esposo, é engenheiro de segurança do trabalho, eu sou especialista em neurociência e comportamento, saúde mental, inteligência emocional, meu doutorado é em saúde mental no desenvolvimento profissional. Uau. Vai vendo como a gente está enfiado nesse tema. E a gente ama conhecer gente que se importa com isso, para além do cumprimento da NR1, para além do cumprimento da legislação. E eu acabo de saber que o Sicredi recebeu um prêmio de melhores empresas para se trabalhar no quesito saúde mental. Mulher, conta isso aqui pra gente, como é que foi isso e o que vocês estão fazendo com relação à saúde mental dos colaboradores de vocês. Então, para nós foi assim, um prêmio, uma satisfação enorme. Nós não esperávamos como instituição financeira receber esse prêmio, nós estávamos concorrendo e é óbvio, quando a gente concorre a gente quer sempre ganhar, mas a gente estava concorrendo numa categoria de grandes empresas, né? Então eram empresas acima de 10 mil colaboradores.
Quando nós ganhamos a certificação e o prêmio, para nós foi uma grata satisfação. Saber que aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia está sendo reconhecido não tem preço, né? E como que a gente trabalha isso com os nossos colaboradores? Nós temos vários planos onde a gente tem não só terapia, coach, psicólogo, psiquiatra, telemedicina. A gente ampliou a nossa rede de saúde para que o colaborador ele tenha esse acesso. A gente faz acompanhamentos nas nossas agências, onde tem uma pessoa da área de pessoas e cultura, onde ela vai até a agência, ela conversa com aquele colaborador, ela entende o momento que ele está passando. E porque muitas vezes são problemas que eles têm familiares e acabam impactando no dia a dia, então a gente faz um trabalho muito preventivo, de entender o que está acontecendo, de fazer com que o colaborador se abra com a gente, explique a sua situação e que a gente possa auxiliar ele da melhor forma possível. Mas tem aqueles que ainda são resistentes, que não querem falar, então a gente tem os aplicativos onde eles podem ir lá, acessar essas consultas. Enfim, a gente construiu alguns caminhos para que os colaboradores possam ter esse acesso e que eles sejam muito bem assistidos com relação a isso. Vamos lá, no mundo do trabalho, olha os pontos delicados em que eu coloco os meus convidados, gente. No mundo do trabalho, o banco é famoso por fazer tudo para obter lucro e, de fato, não importa a crise, os bancos sempre estão ali mantendo o seu lucro. Agora, uma instituição famosa por primar pelo lucro está investindo em gente, na saúde mental de gente. Aqui nas nossas consultorias e assessorias, a gente tem tentado mostrar para o empresariado que investir em gente dá lucro. Com certeza. Que investir em gente tem um ROI de 4, 6 vezes o valor investido. Parece que o Sicredi já entendeu isso e pode explicar aí para esse empresariado todo, é ou não é? Com certeza. Esse eu acho que é o motivo de mais orgulho que eu tenho, que eu brinquei que o meu sangue já ficou verde, é por função disso. A gente não é um banco, a gente é uma cooperativa de crédito, então a gente é diferente das outras demais instituições. E o que acontece, né? O cooperativismo ele só vai existir se tiver gente. Então a gente precisa sim, o nosso grande material estratégico são as pessoas. O Sicredi ele valoriza muito o relacionamento. Nós vamos na contramão das outras instituições porque todas estão encerrando suas atividades, fechando suas agências, enquanto que a gente continua abrindo, né? Não é à toa que a gente está com mais de 120 anos e mais de 45 mil colaboradores espalhados por todo o país. E a gente tem um crescimento anual de mais de 10%. Né? Em função disso, porque a gente acredita realmente que o cooperativismo ele pode ser uma vertente de grande sucesso, não só para o empresário, como para o agricultor, como para a pessoa física, porque a partir do momento que ele entende como funciona o cooperativismo de crédito e que a nossa grande essência é isso, é o relacionamento, é a comunidade onde a gente está inserido, todo mundo tem a ganhar. Deixa eu melhorar minha comunicação aqui, porque eu me comuniquei como leiga, colocando o Sicredi no mesmo hall de todos os bancos, e não é isso, é uma cooperativa de crédito. Isso. Aliás, quando a gente vai em cidades bem pequenininhas, a gente que viaja muito dando palestra, às vezes a gente não vê os outros bancos, mas a gente vê o Sicredi tá lá como cooperativa de crédito. Então a gente entendeu isso sem problemas. Mas igual aos outros bancos, é uma entidade que visa o lucro e visa a questão do fazer a gestão do dinheiro dos outros. Isso, né? Isso. E mais, dar crédito para o outro. E, em princípio, é um negócio um pouco assustador, porque pode ser que esse outro, sem a educação, se endivide. Isso. Então, o que eu estou entendendo é, a Sicredi está cuidando de que as pessoas se eduquem para elas não se endividarem, e as que estão endividadas, a Sicredi está cuidando também para que a saúde mental delas esteja em ordem, principalmente quando elas são da própria Sicredi, são os colaboradores da Sicredi. Eu entendi direitinho, Letícia? Justamente, é bem isso. Então merece prêmio, né, gente? Com certeza. Merece prêmio, com certeza, mais do que merecido. Isso aí. A gente preza muito pela consultoria. Por isso que o nosso relacionamento é a nossa essência, né? O associado, quando ele chega para nós,
Ele não é um cliente, é um associado. Olha a gramática como já é diferente, né? Ele é um associado, ele é dono do negócio, então ele faz parte. E a gente faz com que ele se sinta parte realmente. Então, assim, essa parte do cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores é para que eles tenham todos os subsídios necessários para que eles façam um atendimento excelente para aquele associado que está ali na frente dele. Independente se for um motivo de desespero, porque ele precisa de um crédito, ou então não, porque ele está interessado realmente no cooperativismo de crédito. Eu brinco muito com os colaboradores que a gente tem que ter, o nosso ouvido ele tem que funcionar muito bem na hora que a gente estiver atendendo um associado, porque como ele é o dono do negócio, então a gente tem que prestar todo o apoio e o respeito na hora de ouvir o que realmente ele precisa. E eu acho que essa é o nosso grande diferencial para as outras instituições, né? A partir do momento que você vai só para o digital, como os grandes estão indo, não que a gente não tem, a gente também tem, mas falta a aproximação e a explicação e o olho no olho dizendo, olha, aqui eu vou te ajudar, vamos sentar aqui, vamos ver o teu caso, vamos ver qual é a melhor maneira que a gente pode chegar para que o teu resultado seja bom e o nosso também. Eu brinco, a gente não é que a gente trabalha de graça, que a gente não gosta de ganhar dinheiro, a gente gosta, óbvio que a gente gosta, mas precisa ser um conjunto para que o todo também tenha um valor e uma importância maior. E é tão urgente a gente entender que dá para ganhar dinheiro sem romper com a saúde mental dos nossos colaboradores. Sem dúvida. E o contrário, quando eu tenho aqui uma Letícia Veloso, que está há 18 anos na Sicredi, eu não tenho um colaborador, eu tenho um patrimônio. Eu tenho um patrimônio. Porque você quase com a plaquinha. Não é? Você tem a cultura da empresa e você consegue multiplicar essa cultura da empresa para outros. Mesmo. Coisa que você não faria se estivesse adoecida, porque aí você teria que ser retirada, isolada, substituída. E não convém a uma instituição que preza pela cultura esse turnover absurdo que a gente tem visto no mercado, né? Com certeza, não é o nosso foco mesmo. Nosso foco, eu brinco, gente feliz produz muito mais. Vocês gravaram isso, amores? Gente feliz produz muito mais. A gente tem falado isso tantas vezes, né? E a gente precisa que todo mundo, de fato, entenda que gente feliz produz muito mais e se mantém fiel à empresa. Então não adianta ficar criando estratégias de retenção de talento. Não. Olha o nome, retenção de talento. É uma prisão, né? Nossa, parece que está aqui, ó. Né? Não adianta criar. É preciso criar uma cultura de cuidado. Bacana a gente saber que isso existe. Agora, por que uma empresa como a Sicredi apoia o Decola Jovem? Por que estar numa causa, num movimento em prol da juventude? Como vocês escolheram estar? Como está sendo a experiência de vocês? Vocês pensam repetir isso para o ano que vem? Sem dúvida. Acabei de falar ali com o meu pessoal do marketing. Eu falei assim, ó, já se prepara, porque ano que vem a gente está aqui de novo. Tá na minha agenda. Eu amei, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro trabalhar com jovem. Não é porque eu tenho um patrimônio, eu sou patrimônio do Sicredi, mas eu gosto bastante do público jovem. Aliás, você tá ficando até maior de idade, né? 18 anos na Sicredi, tá maior de idade, gente. Já tô, daqui a pouco tô me emancipando. Mas enfim, eu gosto muito do público jovem, eu gosto dos equilíbrios, né? O etarismo para mim é muito equilíbrio, é sinônimo de equilíbrio. Eu tenho colaboradores com 50 trabalhando com colaboradores de 18 anos. Então, assim, eu acredito muito que isso vai fazer a diferença lá na frente, mas principalmente nos resultados. A gente precisa aprender uns com os outros, né? Independente da idade. Independente. Tem coisa para aprender e coisa para ensinar. Justamente. Os treinamentos que a gente foca lá no Sicredi, que eu dou muito, falando muito de carreira e desenvolvimento dentro do nosso sistema, eu falo muito para as pessoas, é aprender, desaprender e reaprender. O dia inteiro eu brinco com eles. Por quê? Porque esse choque geracional, que eu gosto mais de choque do que conflito, eu acho que ele é muito, mas muito proveitoso quando a gente consegue se utilizar de todas as ferramentas que a gente tem. E o Decola, para nós aqui, está sendo uma grata satisfação. É a nossa primeira participação, mas assim, eu acho que a gente se consolida também como marca aqui no Alto Tietê. Muitos jovens vieram conversar dizendo, tia, o que é isso? Tia é ótimo. Tia é maravilhoso. Eu disse, isso é vaga de emprego. Uau!
né? Então, assim, a gente tem muita oportunidade e nada melhor do que ter jovens. Vocês trouxeram vagas de jovem aprendiz? Vagas, Amores, presta atenção, jovem aprendiz, Sicredi, adoro. Isso aí, jovem aprendiz, estagiário, assistente. Eu falei, ó, preencha aqui o seu currículo, dá uma olhadinha o que a gente faz. Expliquei um pouquinho o que é o cooperativismo, os olhos já brilham. Né? Porque são coisas diferentes do cotidiano das pessoas. Então, assim, a gente chama atenção por isso. Então, as pessoas precisam vir e conhecer um pouquinho mais sobre nós. E nada melhor do que trazer essa juventude. Eles são cheios de gás, cheios de energia, eles trazem muita coisa boa junto. Que coisa boa te ouvir, que bom que você está aqui com a gente no Decola Jovem. Que bom já ter o seu compromisso gravado aqui de que ano que vem tá com a gente. Vai, ó, vocês anotaram? Ano que vem Sicredi continua com certeza. A gente. Que bom que tá na agenda, que bom que fez sentido para vocês estar nesse evento aqui. E a gente quer, ano que vem, de novo, sentar aqui com Letícia nos 19 anos de Letícia na Sicredi, falando sobre tudo isso de novo, pra gente ir aprendendo contigo cada vez mais. Letícia, eu quero que você olhe ali para a câmera, que você convide outros empresários e outras marcas a que venham também para o Decola Jovem e que você convide os jovens a que passem no estande da Sicredi e o jovem que acessar esse conteúdo depois da feira, que você explique como é que o jovem faz para conhecer o que a Sicredi já tem para oferecer para a juventude. Bora lá. Legal. Então, eu convido a todos, né, a comunidade do Alto Tietê inteira, que venha conhecer um pouquinho mais sobre a nossa instituição financeira, Cooperativa Sicredi. Hoje a gente fica aqui nossa regional é aqui em Mogi das Cruzes, mas nós temos agências em todo o Alto Tietê, Itaquá, Suzano, enfim, aqui em todas as cidades. Venham nos conhecer, visite uma das nossas agências, peça para que um gerente explique para vocês o que é esse cooperativismo de crédito e como isso pode solucionar e resolver algumas coisas da sua vida financeira. Né? E você, jovem, que tem uma vontade imensa de conhecer e entrar no mercado financeiro, venha conhecer um pouquinho mais através do nosso site, como eu falei, é Sicredi Progresso Paraná São Paulo. Procure a gente, invista um pouquinho de tempo entendendo um pouquinho como que a gente funciona e venha nos fazer também uma visita, deixar o seu currículo, preencher o seu currículo no nosso site, ver as oportunidades que nós temos, que não é só oportunidade de crescimento, mas de desenvolvimento também. E fique bem à vontade para tirar suas dúvidas e nos chamar para qualquer dificuldade de informação que você precisar. E você, executivo, executiva de empresa, empresário, empresária, dono de alguma marca, gestor de alguma marca, faça parte do Decola Jovem. Venha aprender também com a juventude sobre como que a gente se comunica nas diferentes idades, né? Com Isso certeza. É tão importante, né, Letícia? Muito mesmo. Mais algum recado que você queira deixar? Não, eu acho que da minha parte era isso. Eu acho que vocês podem vir conhecer. A feira tá linda, tá maravilhosa. Eu acho que eu nunca participei de uma feira tão animada. Eu falei, são jovens assim com bastante ansiedade e vontade de conhecimento, de informação. Então venham e conheçam o Decola, que com certeza não vão se arrepender. Você quer decolar na sua vida, você quer decolar no seu projeto de vida? Faça isso com rede de apoio. Construa a sua rede de apoio no nosso evento e vem pra cá, vem decolar. Decola Jovem é pra você. Bora!